Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Rugby Math. Hoje, mais uma vez, com um episódio especial em português. E o meu nome é António Cruz Ferreira, connosco temos o Carlos Braga e uma novidade, temos um internacional português que voltou agora aos relevados e de quem nós gostamos muito, tanto eu como o Carlos. Bem-vindo, Nuno. Muito obrigado, muito gosto de estar aqui com vocês, finalmente. Não é Carlos, sempre, não é um bom começo, não é? Isto prova também que me magoei que estou aqui para falar de uma coisa que não foi não, assim tão boa. eu acho que é um excelente sinal estar aqui connosco. Claro que Exatamente. sim, Acho é que é rampa de lançamento. É isso mesmo, e certamente aqui para voltares em grande, depois de uns meses que nós sabemos que são sempre complicados. Mas também já te vimos a jogar, já te vimos a fazer estragos até aqui contra a nossa equipa. Portanto, eu passo aqui a bola ao Carlos antes que eu comece a falar demasiado académica. Portanto, Olha, És Nuno, começamos cancelado. se calhar pelo início da tua carreira. Como é que foi, quando, desde que começaste no rugby até chegar assim ao patamar que chegaste, o jogador internacional? Uhum. Como é que isso tudo se desenrolou? Bem, isto foi um processo super natural. Eu comecei a jogar rugby aqui no Porto. Isto foi um presente de Natal que os meus pais me deram. Eh, Eu tenho familiares, irmãos do meu pai que jogam rugby, mas nunca tive esse amor, nunca tive sequer ligação nenhuma, até o meu pai me dar um presente de Natal, que era uma inscrição na Escola de Rugby do Porto, que era ali no Clipe, numa escola do Clipe, e pronto. É um bom E presente, é um bom foi presente. um bom presente, tinha 14 anos na altura, e pronto, foi desde aí que foi amor à primeira vista. Fui-me encantando pelas coisas, fui-me interessando, e pronto, e fui evoluindo. Estive lá 2 anos, depois passei para o CDUP, e no CDUP fiquei cerca de 2 ou 3 anos, já nem sei, até o meu primeiro ano de sénior, que pronto, depois acabei por progredir para Lisboa, onde estive no direito, visto assim numa visão mais geral. Estive lá 6 anos, depois acabei por ir para a Austrália um ano, e depois agora voltei para o Porto. E estamos nesta fase, neste momento. essa parte da tua carreira estás a falar de clubes, porque ao mesmo tempo em que foste trabalhando com os clubes, tu fizeste uma trajetória Certo, brilhante do ponto de vista das seleções nacionais. E fazer certo. seleções nacionais não foi só no 15, foi também nos Sevens, onde tu estiveste no circuito mundial, fizeste uma série de jogos e de competições pelas seleções nacionais que a todos nos deixaram muito orgulhosos, especialmente nós que gostamos de ver o Nuno Sousa Guedes a fazer as suas maldades ao vestuário no campo. É sempre um momento muito, muito, particularmente de gosto particular para mim, ver-te no campo. Mas tudo isso evoluiu até aquilo que eu acho que também podes concordar comigo, que foi o Uhum. culminar para já da tua carreira, que foi a participação no Campeonato do Mundo. Certo. Conta-nos lá, a nós, que também estamos muitas vezes lá na linha lateral, a acompanharmos, mas é completamente diferente. O que é vestir a camisola, dos Lobos e o que é jogar e representar por Portugal? Sim, isto é assim, as emoções, isto é muito maior do que aquilo que uma pessoa pensa. Isto, às vezes, uma pessoa diz só que é só vestir a camisola e é um orgulho imenso, mas há uma série de emoções que uma pessoa vai tendo ao longo do processo que te tornam, tu vais sentindo uma imensa confiança, vais te sentindo bem e, obviamente, quando tu vestes a camisola. É como é a fase final do processo, não é? Tu vestes a camisola para ir para dentro do campo, para acabar o processo, para teres o dia mais feliz da tua semana ou do mês, ou seja, aquilo é como se fosse o objetivo final. E é obviamente que é um orgulho enorme, mas todo o processo que vem atrás e todos os treinos, toda aquela intensidade que vocês conhecem e aquele dia a dia que não é nada fácil, mas que dá imenso prazer.
Isso é que realmente nós temos que nos focar, porque depois o objetivo final acaba sempre por vir, é uma consequência, e é sempre muito bom, obviamente, vestir aquela camisola, seja no 15, seja no Sevens, o importante é estar lá dentro, seja com o número 1 ou com o número 15, também é indiferente, o importante é estar lá dentro. Nuno, pegava aqui agora, né, é indiscutível a tua questão no Mundial, da parte de lesão, em relação aqui durante o último jogo da fase de grupos, portanto, no Uhum. Mundial em que tu te lesionaste, houve aquela placagem do Marica Correia PT e que, pronto, uh, o resto, as imagens dizem-nos, não é? Um, No último jogo ele depois. penúltimo Penúltimo. jogo, penúltimo. E tu mantiveste até ao final? O que é que te passou pela cabeça naquele jogo, naquele momento em que foste placado? Consegues trazer Sim, aqui um bocadinho? consigo. Isto tem sempre um bocado de história, porque eu já tinha partido o braço no ano anterior, na meia final contra a Espanha em casa, no REC de 2023, penso eu. Então parto o braço Certo. assim numa placagem assim um bocado estranha, que ele me agarrou assim por trás e quando vamos ao chão, com a força do gajo em cima de mim, acabou por partir o rádio. E na altura aquilo, aí não consegui mesmo, senti que o braço saltou fora e foi Uhum. uma sensação super estranha, porque nunca tinha tido nenhuma lesão assim grave, nunca tinha partido nada que me fizesse ter aquele sentimento, então foi muito estranho. E aí doeu-me, e com a perspectiva de vir o Mundial e termos o Dubai uns meses a seguir, isso assustou-me ainda mais. Mas pronto, as coisas foram-se fazendo e acabei por recuperar bem, nem sequer tive que ser operado, foi uma coisa. Aliás, fui operado, desculpa. A recuperação foi super rápida. Entretanto, entramos na fase do Mundial, portanto, foi todo um processo super natural também, em que evolui bastante bem. E obviamente, depois chega ao Mundial, a última expectativa que eu tinha era de magoar, não é? Uma pessoa nem sequer pode pensar nisso, e a saber perfeitamente que uma pessoa tem que dar tudo o que tem e o que não tem para estar ali e pelo menos tentar jogar os 80 minutos. Um Mundial, experiência única, e chegamos ao jogo da Austrália. Bem, aquela mocada é pior a ver do que o que senti, mas eu mal recebi o impacto, eu percebi logo que tinha partido o braço, porque foi uma sensação mesmo parecida com a que tinha tido, mas ali o braço não saltou fora, ou seja, senti o braço completamente dormente, mas a saber perfeitamente que tinha partido o braço. E eu lembro perfeitamente que o António perguntou-me logo: o que é que se passa? Não sei o que é. E eu disse: tenho a certeza que partiu o braço, mas não digas nada, porque eu sei que se disseres alguma coisa, ele vai-me tirar. E a minha história no Mundial vai acabar aqui. E faltava a segunda parte inteira. Então aquilo foi uma tentativa de pôr aquele spray de gelo em vez de pensar que não tinha nada. Bem, mas estava a morrer de dores, mas pronto, lá acabei por fazer os outros 40 minutos em sofrimento, mas que valeram a pena, Não, claro. isso é verdade. É engraçado porque a lesão do Nuno foi a única verdadeira time loss injury que nós tivemos no campeonato do Sim. mundo inteiro em jogo. Um, e tirou o Nuno do último jogo do Mundial, infelizmente. Uhum. Mas quando eu cheguei ali, o Nuno disse-me logo: epá, eu acho que partiu o braço. Nós tínhamos aqui uma questão, que é, ele estava de certa maneira estabilizado por uma coisinha que estava lá a segurar. Sim, tinha uma almofada que vinha da lesão anterior. E que deu para aguentar um bocadinho, mas nós percebemos, pronto, obviamente, se fosse uma coisa que tivesse instabilidade, que desse crepitação, que se pudesse perceber que de facto estava partido, não teríamos deixado, até porque ele não teria capacidade de continuar. A probabilidade era muito grande, e depois no final do jogo fizemos raio-x ainda no estádio, Fizemos logo no estádio, sim. e de facto confirmou-se, não havia grandes dúvidas, e a partir, Sim. e a partir daí, e a A partir partir daí lá está, foi um processo de foi, foi um processo difícil de aceitação, porque o reabilitação. pior de tudo é isso, é aceitar que ficas de fora, e ainda por cima numa experiência daquelas. E ainda pior porque eu sabia, de alguma forma, tinha aqui um bichinho que as coisas no último jogo iam ser diferentes. Eu sei Porque nós brutal. sentimos mesmo que estávamos numa rampa de lançamento e começámos com Gales, depois subimos um bocadinho com a Geórgia,
O jogo com a Austrália, obviamente, a discrepância era grande, mas também sentimos uma evolução enorme naquilo que tínhamos programado para o nosso jogo. Então, as Fiji, último jogo, as Fiji também sabemos que é sempre a cabeça dos fijianos, tanto dá para ganhar a Nova Zelândia como perder com Portugal. Madagascar, por isso, e sabíamos que ia ser ali podia ser uma coisa muito boa para nós. E sentir que ia estar fora desse momento, Estou. pronto, é uma aceitação, foi uma aceitação muito dura. E, Vamos ver isto ao contrário. Eu sei que o Carlos a seguir quer perguntar sobre o regresso ao REC, depois desta lesão. uhum, uhum. Mas, para quem nos está a ouvir também, e às vezes olha para estas questões, como é que um jogador de rugby sente ou acha que pode ter um osso partido, já tinha tido aquele osso partido, e mesmo assim consegue fazer mais 35 mais 30 minutos de jogo, ali com uma capacidade de entrega e com uma abnegação, uma coisa, se calhar, um bocadinho acima daquilo que é o normal. O que é que passa na cabeça quando tu estás em campo, sentes que alguma coisa não está bem fisicamente, mas queres continuar? O que é que te faz continuar em frente? É assim, eu sinto muito que um jogo de rugby é sempre. Quando somos miúdos e pensamos, e mesmo na seleção às vezes dizemos isso, que é entrar, quando entras em campo tens de despedir da família, porque tu vais para um combate e tu não fazes ideia, obviamente não vais, não é? Não estás na guerra, não se usa armas, mas usa-se muitas outras coisas que, lá está, o confronto físico tem essa vertente em que uma pessoa tem que se entregar a 100%. Quando tu não te entregas a 100% aí é quase certo que te vais magoar, não é? Ou tu dás tudo, ou se des 50% vai haver um gajo que está a 100 e provavelmente vais-te magoar. E a única forma que eu vejo de poder encarar e poder estar dentro do campo é saber gerir essa dor, porque a verdade é que um gajo desde que joga rugby está sempre com dores. Há sempre qualquer coisa que dói, há sempre é o pé, ou é o braço, ou é o dedo, e se uma pessoa se focar nisso, acaba sempre por ficar de fora. Ou seja, ainda para mais no Mundial, a saber que o tempo é limitado e que os jogos são limitados e que aquela experiência nunca se sabe quando é que eu vou voltar a vivê-la, aí exponencia muito mais a vontade de ficar foi mesmo se tiver que partir de vez parte, mas só se me mandarem de sair daqui é que eu saio, porque de outra forma não vou sair. Por isso É essa um excelente entrega também exemplo. tem a ver um bocado com o jogo, com a importância, Uhum. obviamente, mas eu acho que tem a ver com o rugby em si. Acho que uma pessoa quando entra ali tem obrigatoriamente que dar e que sofrer um bocadinho, porque senão à E primeira, isso ao primeiro, é a é diferença isso, entre esta resiliência, é a diferença de mentalidade de um jogador que chega a um patamar como tu chegaste, e outros que não o conseguem, é sem dúvida. Não é o facto de teres a lesão e teres mantido naquele momento. Todo o resto parou para esse momento, né? A tua resiliência foi aumentando até chegar, obviamente, a esse momento. certo, Mas pronto, certo. depois como o António estava a dizer, regressaste, né? Uhum, Já no REC de 2024, no Rugby Europe Championship. E como é exatamente. que foi, ou seja, depois do Mundial, como é que foi sentir-te de volta ao campo depois da lesão que tinhas tido? Sim, lá está, mais um processo complicado, porque tu vens do Mundial em Uhum. que estás no topo do rugby mundial, jogas contra as melhores equipas, nos melhores estádios, com o melhor ambiente, com tudo o que está à tua volta está predisposto a ajudar e a estar contigo, e de repente vais jogar um rec em que eu, honestamente, e as pessoas sabem à minha volta, preparei-me muito mal, porque não fiz uma recuperação como devia ter feito. Uma preparação que vens de um Mundial, fazes treinos todos os dias, alimentas-te bem, fazes as coisas como um profissional deve fazer, e voltar ao meu cotidiano, à minha vida normal, ao trabalho, com o stress do dia a dia, com o braço partido, a recuperação não foi de todo a melhor. Ou seja, não ingresso, não entro no projeto do REC na fase de grupos. Nós qualificamos para as meias finais, ganhamos a meia final e vamos à final. E na final, ou seja, nessa fase toda, eu acabo já por estar operacional, por assim dizer. Já estava com o braço em condições, tinha feito um jogo, acho eu,
em casa contra a Lausanne. Uhum. Ou seja, eu não estava de todo na minha melhor forma e sou convocado para jogar a final. E quando sou convocado para jogar a final, obviamente que a minha sensação foi ótima, mais uma vez, jogar uma final por Portugal, mas no meu subconsciente eu sabia que não estava bem, sabia que as coisas, eh, principalmente num jogo contra a Geórgia, numa final do Campeonato da Europa, uma pessoa joga ao nível do Mundial, não é? Até porque jogamos com a Geórgia no Mundial e uma pessoa tem que estar ao mais alto nível. E eu também, lá está, mais uma vez, e eu acho que a cabeça aqui também conta muito. Eu antes do jogo também tinha essa sensação de que alguma coisa ia acontecer. Isto depois uma pessoa entra em loop, não é? E eu normalmente nunca tenho este tipo de sensações, até porque anulo logo e sempre que passo penso em, ok, isto pode acontecer, acabo por me distrair com outras coisas e nunca deixo que esse pensamento evolua. Mas ali estava a ser muito complicado de eu me distrair, de sentir que alguma coisa má me podia acontecer naquele jogo. E pronto, e durou 30 segundos ou 40. Foi a primeira vez que toquei na bola. Mal faço o step, senti o joelho a saltar fora. E aí sim foi caiu tudo. Senti que as coisas tinham acabado para mim. Passou-me tudo pela cabeça. Achei que a minha carreira acabou. Até porque um gajo não vai para novo, não é? A minha lesão mais grave acaba por ser aos 30 anos. E há sempre aquelas bocas e aquele síndrome de a partir dos 30 acabou, já não há nada que possas É, fazer. não, mas não vai ser isso, não vai ser isso. E acabou por ser uma lesão, pronto, que complicada, mas que encarei com toda a frontalidade e, e mesmo muita seriedade. E acho que as coisas que me passaram, que aconteceram no passado, até chegar a esta lesão, também me fizeram aprender, Uhum. porque uma pessoa tem mesmo que encarar as lesões de uma forma muito séria, seja no braço, seja no dedo, seja onde for. Uma pessoa tem que encarar isto com toda a seriedade, porque lá está, uma lesão no braço acabou por ter uma lesão no joelho. Claro. Foi uma coisa levou à outra. Não, mas é mesmo, E vocês, melhor que eu, sabem isso, não é? isso é mesmo verdade e também acaba por ser, todos nós, no processo que fazemos no alto rendimento, aprendemos, estamos sempre a aprender, constantemente a aprender. Uhum. E os médicos também aprendem, e as equipas técnicas também aprendem muito. E infelizmente nós, a seguir ao Mundial, nós achamos, pronto, uma vez que a lesão do Nuno tinha sido uma recidiva de uma lesão anterior, acreditávamos que ele se calhar estivesse num momento, numa condição física diferente daquela que ele de facto acabou por se encontrar no final do REC em 2024. Nós confiámos e se calhar não devíamos tê-lo feito, devíamos ter sido mais cautelosos. E foi porque percebemos esse erro em 2024 que em 2025 nem sequer sonhámos de outra maneira que não fosse respeitar o tempo natural da recuperação da lesão do Nuno. Ah, Uhum. Porque, como falámos neste último jogo do REC 2024 contra a Geórgia, infelizmente o Nuno Sousa Guedes fez uma ruptura de cruzado anterior, que é aquela lesão, como o Nuno estava a dizer, que é, nestas idades, às vezes pode acabar carreiras. Às vezes pode acabar carreiras quando não são atletas de alto rendimento como o Nuno, que depois se comprometem a É fazer uma isso. reabilitação como aquela que o Nuno fez. E como nós já tivemos a oportunidade de ver, o Nuno está numa fase muito, muito, muito boa. Mas a verdade é que estes últimos 9 10 meses devem ter sido go to the hell and back, não é? Queres partilhar, Completamente. queres partilhar um bocadinho connosco como é que é este Quero, processo? quero. Isto é, lá está, aquela sensação de quando uma pessoa rasga o cruzado anterior. Eu acho que já há imensos exemplos, mas cada um tem o seu. Eu senti mesmo que nunca mais ia voltar a correr. Eu achei que acabou, não vou conseguir mais. Ainda por cima no meu estilo de jogo, que é todo de fintas e atirar-me para cima da defesa, que implica que uma pessoa esteja a 100% de pernas e de cabeça. Eu achei mesmo que nunca mais ia voltar a conseguir chegar àquela forma, ou chegar pelo menos a sentir-me confiante o suficiente para fazer aquilo que eu gosto. Mas a verdade é que os dois primeiros meses correram lindamente, a operação estava zero à espera, achei que ia sofrer o triplo e não sofri nada. A operação correu otimamente. Foram 3 semanas em casa em que estive com a perna para cima, a fazer aquelas fisioterapias iniciais de drenagem e tentar amenizar os inchaços e até começar a pôr o pé no chão.
E a partir do momento em que pus o pé no chão, foram 2 meses de aquele início de voltar a andar, voltar a ganhar força, voltar a ter alguma estabilidade. E depois lá está, entrei numa clínica que tive uma sorte enorme de conhecer, que é a Health and Training, que é aqui no Porto. São pessoas exatamente especializadas neste tipo de lesão. Eles são especialistas, têm médicos, têm fisioterapeutas e têm preparadores físicos que estão focados exatamente neste tipo de lesão e que me orientaram desde o início até agora e o qual fiz tudo o que eu fiz até agora foi basicamente foi voltar a trabalhar uma coisa que eu nem sequer tinha trabalhado antes, que é voltar a sentir, a ter aquelas boas sensações, voltar a ganhar força, voltar a ter a minha estabilidade, voltar a ganhar confiança no meu sidestep, voltar a ganhar confiança na minha explosão, na minha velocidade e foram eles que me deram este impulso e que me foram dando confiança até muito da parte mental, porque a verdade é que uma pessoa até pode ter ajuda na parte física e uma pessoa vai orientando, mas a cabeça é que manda tudo, não é? Porque se eu estiver aqui a fazer Claro, força só simplesmente e começar, porque se eu quisesse só andar, eu ao fim do terceiro mês a minha vida já acabou por sim. ser perfeitamente normal, não é? Tirei as muletas e eu já conseguia Ah, andar. mas o teu Mas, objetivo é outro. mas é isso, mas o objetivo E ainda tenho esse sonho. pegando nesse objetivo, Nuno, Uhum. fazia-te aqui a pergunta se podemos pôr na mala uma toalhinha branca para 2027 para a Austrália, ou, ou como é que tens pensado nisso? Nunca saiu, É, nunca saiu da minha mala, devo-te dizer. Tem lá os brincos para o Nuno secar a cara, estão lá sempre, porque ele pode precisar em qualquer momento. Claro, ah, claro. sim, esse é essencial, essa toalhinha. Não, é o meu objetivo principal. Já falei cá em casa, que também é importante, ter esta permissão, e a família também está toda alinhada para isso. Lá está, eu acho que a lesão que eu tive na Austrália também me fez sentir que não foi o fim, porque eu acho que se as coisas também tivessem corrido como eu queria que tivessem corrido no Mundial de 2023, eu provavelmente tinha pendurado as botas e não sonhava sequer com o Mundial 2027. Eu sei que ainda há muito trabalho pela frente, Bendita atenção. fratura, então, bendita fratura. Bendita fratura, sim. Bendita fratura. E bendita vitória contra a Fiji, porque isso ainda fez sonhar mais que as coisas, ainda é mais possível do que aquilo que eu pensava. Mas sim, é o meu objetivo. Eu sei que há muito caminho ainda para percorrer, até porque lá está, tenho que voltar aos campos e voltar a estar bem para pelo menos ser selecionável. E quando uma pessoa depois entrar nesse registro e voltar a estar operacional, aí sim, mas sim, o objetivo é voltar a 2027 e aí, quem sabe, pendurar as botas, não sei. Também Vamos, não vamos é. ver, vamos ver. 2027 é só daqui a um ano e meio, mais coisa, menos coisa, né? Exatamente. Já não falta assim tanto tempo. Parece, Já não parece que, falta assim tanto tempo. não, parece que é muito Parece longe, longo, parece longo. mas não é. E aos 36, 37 anos ainda poderíamos ver aqui Nuno Sousa Guedes, quem sabe, numa posição de formação ou uma coisa assim, não sei. Ora bem, ora bem. Vamos pensar no Mundial Formação do banco, nos ali, ora bem. Estados Unidos nunca sabemos. Podemos sempre olhar para isto de outra maneira. Mas ok, agora, aceitando que tu não vais para 2031, Uhum. tu estás a pensar em manter-te ligado ao rugby? É alguma coisa que tu gostavas de fazer para o futuro? Eu vejo-te às vezes Eu, ali a falar com os teus colegas do clube, até nas redes sociais isso aparece muitas vezes. Gostavas de ser treinador? é assim, eu já tenho esse. Eu sou treinador e dou uma ajuda no clube, nesse aspecto. Sou treinador não principal, obviamente, treinador de 3 quartos, principalmente e de ataque, do sub-18 do clube. Foi uma coisa que eu nunca pensei, nunca achei que fosse sequer gostar, mas, e ao mesmo tempo, sendo jogador-treinador, às vezes uma pessoa obriga-se a ir, a voltar atrás e a começar a pensar como é que as coisas funcionam e voltar aos básicos e como é que uma pessoa faz um passo, como é que uma pessoa faz uma placagem, como é que uma pessoa corre. E isso aí até me ajuda bastante enquanto jogador, porque faz-me desbloquear certo tipo de pensamentos e pensar realmente no que é que, como é que a base das coisas como é que as coisas são construídas. E isso para mim é super, super construtivo.
e estou a gostar bastante. Obviamente que em termos de tempo as coisas acabam por ser mais difíceis, não é? Porque depois com treinos e com dar treinos e com trabalho acaba o dar treino acaba por ser aquilo que eu ponho de parte, mas eu penso que no futuro acho que nunca vou deixar de estar ligado ao rugby. É difícil, não é? Uma pessoa depois quando quer deixar completamente nunca deixa. É Nunca dá. verdade, claro. Nunca dá. Eu acho que o Rio Português sempre tem muito a ganhar com a tua continuidade, porque a experiência acumulada, de facto, tu puderes passar, nem que seja 10% disso aos miúdos aí no Porto e a nível nacional, isso vai ter um grande ganho para nós. Por acaso, nós fizemos aqui uma viagem que começou na Escola de Rugby do Porto e que acabou aqui com o novo selecionador nacional de Portugal para aí em 2000. É Exato. isso? 2031, está aí à porta. Se calhar, Vamos precisar. e foi uma viagem muito, muito engraçada. Não, nunca Nuno, na muito vida esses obrigado. minutos. Muito obrigado a Muito, vocês. muito obrigado pela tua presença, pela tua experiência aqui. É um grande exemplo de resiliência no mundo, não só do rugby, mas no mundo desportivo. E acho que traz muito esta ideia de que às vezes o cenário parece muito negro, não é? Mas Uhum. de repente, com o trabalho, obviamente, as coisas podem se encaminhar e podem dar um face-volta que é risonho e prometedor acima de tudo. Nuno, obrigadíssimo mais uma Muito vez. obrigado a vocês. É sempre bom conversar com vocês. Já não conversava há muito tempo e espero Não, que daqui a uns tempos possamos estar lá na fisioterapia para me ligarem os pulsos e os é braços isso. e etc. E estamos embora. Vamos Muito estar. obrigado. Nós é que agradecemos, Nuno. Este foi um episódio especial de Heavy Med. Não só porque voltámos a falar em português, mas acima de tudo porque sentamos aqui três amigos. Eu gosto muito do Nuno, isto não é propriamente um segredo para ninguém. Acho que ele é um excelente jogador e uma excelente pessoa. E acho que o Carlos também partilha essa opinião Sem comigo. dúvida. Aos nossos ouvintes, espero que tenham gostado, tanto como nós gostamos desta conversa informal que tivemos aqui com o Nuno. Façam o favor de nos seguir. Qualquer questão ou comentário, por favor, podem colocar em rodapé, que nós teremos o maior gosto de vos responder ou até de fazer passar ao Nuno Sousa Guedes para ele poder dar uma resposta a quem tenha alguma curiosidade ou alguma dúvida que possa surgir. Até lá, mantenham-se bem. E sigam-nos. Sigam-nos no Instagram, sigam-nos no Spotify e nas outras plataformas. Obrigado, Nuno. Obrigado, Carlos. Até Muito obrigado a breve. vocês. Um grande abraço. Um abraço. Fiquem bem. Obrigado.